Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais uma semana, que Deus ele te dê dias, todos eles direcionados por Ele, que a gente faça aí boas escolhas na vida. Hoje a gente vai lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que Ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, que Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Hoje a gente começa então lá pelo versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas. E a palavra de Deus ela diz assim, ó: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Amém? Então, liberdade é uma coisa boa, né? E hoje a gente reflete um pouco sobre isso. Paulo ele trata ali da liberdade cristã e ele lembra aos Gálatas que essa liberdade ela não deve ser uma desculpa para ceder aos desejos da carne, mas um chamado para servir uns aos outros em amor, e é isso que diz o texto. E a liberdade cristã, meu irmão, conforme Paulo, é um dom precioso que deve ser usado com responsabilidade, a gente não deve esquecer disso. E ele alerta contra o perigo, né, de transformar essa liberdade em libertinagem, ou seja, um pretexto para poder satisfazer aos desejos pecaminosos. E ele destaca que a liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade para a gente servir uns aos outros. E ele contrasta ali a verdadeira liberdade com a escravidão do pecado, lembrando que a verdadeira liberdade ela só pode ser encontrada em uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É sobre ser livre do pecado para ser livre em Cristo. É a capacidade de fazer escolhas certas, né, que glorifiquem a Deus, que edifiquem a vida do nosso próximo. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre para a gente mesmo. Será que nós temos feito boas escolhas na nossa vida? Será que a vida que a gente tem levado tem glorificado a Deus? Porque na sociedade dos nossos dias, a noção de liberdade muitas das vezes ela está associado a fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, não é verdade? No entanto, a liberdade bíblica, meu irmão, ela vai na contramão do mundo. Ela não é sobre libertinagem, mas sobre a capacidade de servir em amor. Quer ver uma coisa? Imagine que você tenha duas opções de caminho ao sair de casa. Uma leva lá para um precipício e a outra para um belo jardim. A liberdade dada por Deus é como escolher o caminho do jardim. Mas muitos de nós, por falta ali de maturidade, tendem a escolher o caminho do precipício, achando que estamos fazendo uma boa escolha. Então, trazendo isso para a vida, para o chão da nossa vida no dia a dia, na nossa busca por satisfação pessoal, muitas das vezes nós acabamos caindo em armadilhas que nos afastam de Deus. E muitas das vezes a influência dos amigos, a pressão social, a busca por status, todas essas coisas, elas podem nos levar a usar nossa liberdade de maneira errada. E a gente precisa ter sempre em mente que as nossas escolhas, elas revelam o que nós somos. Imagine um jovem adulto que se sente ali pressionado a praticar, seguir as ideias dali dos seus amigos para se sentir aceito no grupo. E isso mesmo que essas escolhas não estejam ali alinhadas com os valores cristãos. E ele pensa, mas todo mundo faz isso, por que eu não deveria fazer também? E Paulo diria para ele, mas você não é como todo mundo. Você é alguém que nasceu de novo, você anda na contramão desse mundo. E isso revela o quê? Revela a nossa capacidade, ou a falta dela, né, de usar a liberdade de forma que agrade a Deus. Porque maturidade espiritual é extremamente essencial para viver a liberdade que Deus nos deu. Porque se não formos maduros, nós correremos o risco ali de voltar às práticas do pecado do passado. Quando a gente começa a achar que tudo é muito normal, que tudo é aceitável, isso é sinal que estamos retrocedendo na nossa caminhada com Deus, porque a maturidade, ela nos ajuda a discernir, a fazer escolhas que honram a Deus. Porque muitas das vezes a gente ouve, mas fulano faz assim, todo mundo faz assim, mas e daí?
Você não é o fulano, você não é todo mundo. Você é alguém chamado para viver de maneira diferente. Jesus, na sua mensagem, ele também falou sobre a liberdade. Lá em João, no versículo 32 do capítulo 8, de um texto que a gente conhece bem, ele diz assim, ó: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A verdade que Jesus oferece é a libertação do pecado, da morte, algo muito mais profundo e muito mais significativo do que a liberdade meramente física, social, pela qual muita gente liga esse texto. Agora, tem uma coisa: há quem acredite que precisam viver dentro de uma bolha de regras para poder manter um relacionamento com Deus. Eles pensam: você pode fazer isso, mas aquilo você não pode. Lá você pode ir, aqui não. Essa música você pode ouvir, aquela não. Mas Deus, Ele não nos chamou para viver cercados por regras humanas, e sim para uma vida de liberdade com responsabilidade. Porque entender o Evangelho é entender que não se trata de libertinagem, mas de uma liberdade transformadora. Jesus, ele nos chama a transformar nossa mente. Nós não somos robozinhos. É sobre mudança de mente, de entendimento, é sobre maturidade. Como diz Paulo lá em Romanos 2, no capítulo 12, ele diz assim, ó: "Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então a gente consegue tirar alguns ensinamentos práticos desse texto. Em primeiro lugar, sobre liberdade com responsabilidade. A nossa liberdade em Cristo, ela deve ser usada para servir, para amar. Em segundo lugar, que a gente possa fazer escolhas que reflitam Cristo, porque as nossas decisões aí do dia a dia, elas revelam a nossa verdadeira natureza, o nosso compromisso com Deus. Em terceiro lugar, a gente aprende sobre a transformação da nossa mente, porque a verdadeira liberdade, meu irmão, ela começa com a renovação da mente, alinhando ali os nossos pensamentos e as nossas ações com a vontade de Deus. E quando a gente para meditar nesse texto que a gente leu de Gálatas, nós somos desafiados a reavaliar como nós temos usado a nossa liberdade em Cristo. Será que nós estamos servindo a nós mesmos ou ao próximo, hein? Será que as nossas escolhas do dia a dia têm refletido um coração transformado pela graça de Deus? Que Deus ele nos dê a capacidade de viver essa liberdade com maturidade, que a gente não esqueça disso. Responsabilidade e maturidade, sempre buscando ali agradar a Ele em tudo aquilo que a gente faz, da forma como a gente faz, e sempre lembrando, não se amoldem ao padrão desse mundo. Amém? Guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. Espero que você tenha uma semana muitíssimo abençoada aí pela frente. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus abençoe muito você, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.